E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. O tema histórico de hoje: quem criou o ritual de palavra usado diariamente pelos pregadores de púlpito da Igreja Congregação Cristã no Brasil? Então, resolvi gravar esse vídeo revelando a vocês a fonte, ou seja, de onde se originou o mito que Deus é um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que pode tudo, um Deus que a sua palavra criou o céu, terra, seres físicos, seres espirituais, seres extraterrestres, um Deus que o seu poder é imenso. Hoje tem horário marcado nos cursos da CCB, às 20 horas e 30 minutos, para poder usar de um ministério que não foi ordenado por Jesus nem por Deus, para ali transmitir uma suposta mensagem profética que atenda às necessidades egocêntricas de um povo que não é judeu e muito menos faz parte da linhagem sagrada. Então, qual a verdadeira origem desse ritual? Vou chamar de ritual. Qual a verdadeira origem? A Bíblia? Não. Já existia na igreja primitiva. CCB copiou de lá. Não. Então, existe nessas outras igrejas pentecostais e neopentecostais que surgiram após ou antes da CCB? Também não. Ué. E de onde vem? Hoje é o costume. De onde vem esse costume? Eu fiquei mais de 30 anos no CCB acreditando que a boca do ancião era santa e que Deus estava transmitindo ali para mim, né, um escolhido da CCB. Deus estava usando dali para poder alimentar a minha alma e me, como é que falar? E me orientar sobre decisões pessoais. De onde vem esse mito que é Deus falando na boca desses homens? Cuidado, irmão Rafael, a palavra da CCB não é para ser questionada, mas obedecida. E ai daqueles que julgarem a palavra. Se você for lá no culto, ouvir um pregador pregando aquilo que não está registrado na Bíblia, e você entender que aquela pregação é heresia, não julgue. Guarda na tábua de carne do seu coração, não deixe escapar da sua boca. Não fala que o pregador pregou pela carne. Se você falar isso, você blasfemou contra o Espírito e nunca mais obterá perdão. E toda vez que você for lá nos grupos da CCB, o Espírito que toma a boca desses homens, vai te expulsar dali. Sai daqui, você blasfemou, você duvidou da palavra, não sei o que, não sei o que. Cuidado, irmão Rafael, essa obra é santa. Essa obra é santa. CCB, tô de olho no senhor. Irmão Rafael, você tá brincando com coisa séria, irmão Rafael. Irmão Rafael, você foi um de nós, irmão Rafael. Um dia você foi um servo inútil. Um dia você foi o Zé do último banco. Um dia você precisou buscar uma palavra para poder aliviar o estresse dos problemas dessa vida. Você bateu nessa porta. Então a nossa palavra é o pão quentinho, o pão que desce do céu. Deus falando, faça com esse povo. Ai, meu pai do céu. Deus falando, faça voz com nós, irmão Rafael. Irmão Rafael, não cospe no prato que você comeu, irmão Rafael. Pega leve, irmão Rafael. Tudo ali é revelado por Deus.
Você sabe muito bem que Deus usou até de pessoas lá na Argentina para poder libertar o maçom Luiz Franciscão da cadeia. Se Deus não tivesse tocado no coração das autoridades da Argentina, o maçom Luiz Franciscão estaria preso até hoje. Ele cumpriu 1 ano de cadeia lá e porque tentou aplicar um golpe em uma irmã paralítica, prometeu cura mediante dinheiro, e por isso ele foi preso, acusado de charlatanismo, curandeirismo, junto com Giacomo Lombardi. E aí as autoridades, depois de 1 ano vendo o maçom Luiz Francisco tomando canequinha na pensão do governo, falou para ele: você quer sua liberdade? Nós vamos tirar. Aí então assina aqui, você vai ser deportado imediatamente. Para onde? Para onde mandaram essa coisa? Aqui para o Brasil, onde ele trouxe a graça de Deus. A graça de Deus é Cristo. Então, irmão Rafael, que obra linda essa graça, fundada por um ex-presidiário. Jesus, vou parar de brincadeira. Então vamos lá. Qual a origem do ritual de palavras da CB? Vou enrolar mais um pouco. Os pregadores de público da CCB, esses que estão atendendo os cursos online, eles fazem curso de pregador escondido com um pastor lá de São Paulo. Aleluia, aleluia, Senhor, obrigado por eu ser um atalaia, obrigado por ser um pesquisador, assim, de coisas que você nem imagina. Chamaram até esse pastor para ele ser ancião. Por isso que estão pregando bonito. Eles aprenderam, né? Antes eles falavam cada besteira aí nos cultos online. Além de ficar pedindo dinheiro, falavam que as coletas fazem parte da salvação. Aleluia, Jesus. Outra coisa, os pregadores de público da CCB, eles usam das suas próprias famílias para poder vigiar a vida da irmandade, depois descobrir assunto para poder pregar nos cultos presenciais. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, vamos lá. Sem brincadeira, irmão Rafael, falando sério. Irmão Rafael, você está brincando com a fé de 4 milhões de servos e servas inúteis. Pessoas que são muito importantes para a CCB do Brás. Sem esses servos inúteis, como que os anciões do Brás iam conseguir comprar apartamentos de alto padrão em bairros nobres de São Paulo? Aleluia, glória ao santo nome do Senhor. Não fosse a Santas Rolê. Como que a CCB do Brás, os anciões, esses homens que nunca trabalharam na vida, não faz nada de útil, eles iam andar com um carro de 200 mil reais. Aleluia, glória. Vocês são muito importantes para os anciões do Brás. Muito importantes. Essa obra é linda. Essa obra é linda. A CCB é a 8ª obra criada pelo ex-presidiário e maçom Luiz Francisco, e também pastor da Presbiteriana, né? Apesar que ele perdeu o cargo lá depois que roubou o cofre daquele... Você está revelando demais, Rafael. Olha, eu me considero aqui entre os críticos como um arquivo vivo. Ou, em outras palavras, eu sou o terror da CCB do Brás em São Paulo. CCB do Brás, vocês enterraram um defunto chamado passado, mas esqueceram de cremar. Aleluia, glória ao santo nome do Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Deus, o Altíssimo, levantou os seus atalaias. Para quê? Para desmascarar essa graça maçônica de 1910, essa mentira, essa farsa que depois que se instalou em solo brasileiro, invadiu nossas terras, tomou nosso dinheiro, escravizou o nosso povo e ainda criou doutrinas antibíblicas para poder condenar almas. Aleluia, glória ao santo nome do Senhor. CCB do Brás, o passado voltou e com força. Vamos lá. Qual a verdadeira origem do ritual de palavra da CCB? Se não se encontra em nenhuma dessas fontes que eu citei minutos atrás, então de onde surgiu? No ano de 1907,
época em que o maçom Luigi Franciscone, junto com a ajuda de alguns pastores lá dos Estados Unidos, tinha fundado uma igreja chamada Chiesa Presbiteriana Italiana, onde ali ele exercia o cargo de pastor. Jesus! Mas a CCB do Brás condena o pastor? Ué, mas o Luiz Francisco era pastor? Ué? O passado CCB do Brás, o passado voltou CCB do Brás. Aí, ó. Ele exercia o cargo de pastor, e não para por aí, tem mais. Pedia dízimo, e ainda apelidou os dizimistas do quê? Mordomos. Falava na obrigatoriedade de se dizimar. Então, nessa época, segundo palavras de Franciscon, um dia a boca dele começou a falar sozinha e trouxe a seguinte mensagem. Isso aqui é apenas um resumo. Eu tenho o documento lá com a história completa, mas eu estou gravando em outro cômodo, então não tenho acesso a nenhum dos meus computadores. A mensagem foi essa: esse será o sinal, chamarei um grande povo que não caberá dentro do templo. Data 1907. 3 anos depois, ele, após sair da cadeia na Argentina, ele foi deportado, ou seja, expulso aqui para o Brasil, onde ficou alguns dias em São Paulo, depois viajou para Santo Antônio da Platina, onde lá ele funda a graça de Deus, a graça maçônica CCB, Congregação Cristã do Brasil. É maçônica porque foi obra de um maçom, que é Luiz Franciscon. E também porque tudo dela pertence à maçonaria. Aí, após fundar a CCB, ele, segundo documentos históricos, veio 11 vezes ao Brasil, financiado pela maçonaria. Ô maçonaria, financia eu também. Eu não consegui sair nem de Americana aqui. Eu tô preso em Americana, nunca fui pra lugar nenhum, fico só aqui. Olha, brincadeira. Aí, ó, 11 vezes. Em uma dessas visitas, ele comentou para os primeiros anciões do Brás lá sobre essa suposta revelação da boca dele falando sozinho, que é muito estranho, esquizofrenia, sei lá. Aí, em seguida, ele falou assim para os anciões daquela época: quando vocês estiverem diante do povo, não se preocupe com o que haveis de dizer, porque o Espírito de Deus falará por vós. Aí o que aconteceu? Alguns anciões, ao ouvir isso, começaram a pregar nos cultos da CB como se fosse o próprio Deus. Já outros resistiram. Pregavam apenas o que está registrado na Bíblia, o que é mais correto. Segundo a CCB do Brás, a crença, segundo um tópico lançado pela CCB do Brás, a crença que Deus fala na boca do ministério da CCB só ganhou força nesse meio religioso por culpa de quem? Da Irmandade. A Irmandade gostou, né, de ir em um lugar onde ali Deus, né, teria um horário para falar com eles e ainda orientar sobre as coisas dessa vida. Então, meus queridos, um pouco mais de 100 anos, a maioria dos pregadores da CCB está praticando esse ritual usando o nome de Deus. Deus te diz por esta palavra. São inúmeros os abusos. Então, o ritual de palavra da CCB deu uma falsa autoridade eclesiástica para o ministério, escravizou a Irmandade ficou dependente da boca desses homens, e a palavra da CCB, nos nossos dias atuais, ela é usada para destruir esse povo. Anciões
não digo todos, mas a maioria dos anciões, cooperadores, quando estão pregando, comete abusos em nome de Deus. Eles julgam a vida das pessoas, condenam, na maioria das vezes, fazem ataques morais. Se um ancião tiver alguma coisa contra você, um ancião da CCB, ele não tem coragem de falar na cara. O caminho que eles tomam é o púlpito, eles esperam o púlpito para ali acertar as contas. Então eles expulsam membros que estão congregados, chamam a irmandade durante a pregação de cachorro, sai daqui, você pecou na minha presença, você é um cão que voltou ao próprio vômito. Enfim, meus queridos, milhões de almas destruídas por essa heresia. Nasceu da onde? De uma crise vou tentar falar a palavra, esquizofrenia do maçom Luigi Franciscon. Lembrando, Franciscon não foi o primeiro, não foi o único a ouvir vozes de Deus, encontrar anjo, enfim, ter esse contato com o sobrenatural. Fundadores de outras denominações também. Mas tudo assim, meus queridos, de maneira forçada. Sobre a revelação de Luigi Franciscon. Isso pode ter acontecido? Não. Segundo a Bíblia, Deus falou com o seu povo uma única vez. Lá diz assim, sobre a autoridade de Cristo, a provar que Jesus era o Filho de Deus, a voz do céu falou assim, e Deus falou, com voz para que todos ouvissem. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está na Bíblia isso. Agora, a revelação de Luigi Franciscon é duvidosa, Porque esse homem, o testemunho de fé e conduta dele, meus queridos, é muito pior do que de certos pastores, A CCB do Brasil atacava os pastores. Franciscon, ele praticou crimes, estelionato, roubo, cumpriu cadeia, se envolveu com maçonaria, enfim. É difícil confiar num homem com esse tipo de índole. Eu não confio. O Jesus da CCB é o maçom Luigi Franciscon. O meu Jesus é aquele que veio, cumpriu sua missão, voltou ao céu, assentou-se à direita de Deus, está lá intercedendo por nós aqui na terra. É o Yeshua HaMashiach, que significa o Eterno salva. O meu Jesus de Nazaré, 3 vezes santo. E a Bíblia toda fala sobre ele. Ele é o meu Salvador. É ele que eu confesso como meu Salvador diante dos homens. O maçom Luigi Franciscon não. Franciscon, ele criou muita heresia para esse sistema religioso. Aquela história lá, aquele ensino, só serão considerados nossos irmãos aqueles que se batizarem entre nós, isso aí é a ideia do maçom Luigi Franciscon. Mas como o passado, como Cristo previu que chegaria um tempo que aquilo que estivesse em oculto seria revelado, isso está acontecendo agora, principalmente na CCB, através do ministério de Atalaia, não se engrandecendo. Eu nem queria estar diante dessa câmera, mas estou cumprindo a minha missão. Quando os meus olhos se fecharem e eu deixar esse tabernáculo de carne, não estiver mais nesse plano físico, mas no espiritual, alguns dos meus vídeos serão assistidos por vocês. Aí vocês vão lembrar que eu estou falando a verdade, com um único objetivo: ajudar os meus irmãos. Tá ok? Deus que abençoe a todos. Não busque a palavra da CCB. A palavra revelada é Cristo. O pão que desceu do céu é Cristo.
Olha o que diz a Bíblia sobre a palavra revelada. Tu engrandeceste a tua palavra acima do teu santo nome. Deus engrandeceu a Cristo, até acima dele. Cristo é a esperança. E não um CNPJ maçônico. Um abraço.